Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos, irmãs presentes e todos que estão assistindo essa reunião. Esperamos que possam aproveitar bem todo o banquete espiritual preparado por Jeová por meio do seu escravo fiel e prudente. E para preparar o nosso coração e como ato de adoração, queremos começar essa reunião de modo bem alegre, entoando um cântico de louvor a Jeová. E o cântico escolhido para iniciar a nossa reunião é o cântico de número 33. O cântico de número 33 tem por tema: Deixe Jeová levar seus fardos, baseado no inteiro Salmo 55. E após o cântico, nosso irmão Tiago Rolim vai nos representar em oração. Muito obrigado, irmão Tiago, por pedir as bênçãos de Jeová. Nós teremos um rico banquete espiritual hoje. Vamos aprender muito sobre uma qualidade de Jeová. E podemos dizer que essa qualidade é o pilar central da nossa reunião hoje. Que qualidade é essa? O modo como Jeová disciplina aqueles a quem Ele ama. Desde o começo, nós vamos ver essa característica destacada, por exemplo, por meio da cidade de refúgio. Como Jeová tratava aqueles que cometiam um erro sério sem querer. Ao mesmo tempo, nós vamos ver em joias espirituais, será que Adão e Eva vão ser perdoados? Isso vai nos ensinar sobre os limites do perdão de Jeová. E na última sessão, Nossa Vida Cristã, nós vamos ter duas partes com vídeo, falando sobre como a disciplina é um ato de amor de Jeová. E como até mesmo aqueles que abandonaram a verdade, passaram por um momento de fraqueza, podem retornar
e sentir Jeová cuidando deles. Isso também vai ser bem destacado no estudo bíblico de congregação, onde nós vamos ver como Jeová disciplinou seu povo de Israel lá no passado e o que podemos aprender para os nossos dias. Com certeza temos muitas coisas a aprender, ficamos empolgados de ver essa qualidade tão evidente de Jeová, como ele nos cuida e nos ajuda a progredir espiritualmente. E para ver agora a nossa primeira parte, Tesouros da Palavra de Deus, com o tema Procure Refúgio em Jeová, queremos convidar nosso irmão David Borba, que está designado para essa parte. Imagine-se caminhando por uma estrada e de repente você vê uma tempestade se aproximar. Talvez você até já tenha experimentado ou passado por uma situação semelhante. O céu escurece, você ouve estrondo de trovões e aí cai uma chuva torrencial. Você corre desesperadamente em busca de um abrigo, em busca de um refúgio, e você o encontra. À sua frente, ao lado da estrada, você encontra um abrigo seco, seguro e convidativo. Como você se sentiria? Hoje estamos vivendo numa época tempestuosa. As condições mundiais estão indo de mal a pior. Porém, existe um abrigo, um refúgio, que pode manter-nos protegidos contra qualquer dano permanente. De que se trata? O tema, para essa parte, nos responde: procure refúgio em Jeová. Jeová, sim, o nosso Criador, pode ser o nosso refúgio nesse momento tempestuoso em que vivemos. Mas da mesma forma que Jeová pode ser esse refúgio, se não tomarmos cuidado, aos poucos, podemos começar a nos afastar dele, talvez a chegar ao ponto de pecar contra Jeová, e assim a perder essa fonte, ou a quebrar essa fonte de segurança. O que fazer nessas circunstâncias? É possível restaurar uma relação pacífica e segura com Jeová? Nessa parte, vamos falar sobre uma provisão amorosa que Jeová criou para todos aqueles que errassem acidentalmente. E depois vamos ver então lições práticas que aprendemos com essa provisão. Que provisão foi essa que Jeová criou? Convido todos, por favor, a lermos juntos o que está aqui em Números, capítulo 35, e vamos ler o versículo 15. E nesse versículo vamos descobrir qual foi essa provisão que Jeová criou. Números 35, 15, nos diz: essas 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para o residente estrangeiro e para o colono entre eles, a fim de que aquele que matar alguém sem querer, fuja para lá. Qual foi a provisão, então? As 6 cidades de refúgio. Por que podemos dizer que essa provisão representava ou era uma expressão da misericórdia, do perdão de Jeová? Vamos entender melhor como ela funcionava. Voltemos um pouco no tempo e vamos imaginar uma situação que poderia ocorrer. Então agora você é um israelita e você está lá no seu trabalho, que hoje é cortar lenha. Há outras pessoas que estão trabalhando junto com você. Enquanto você trabalha, o ferro do seu machado se solta do cabo, atinge o seu próximo e esse morre. Ah, mas foi um acidente, talvez você diga. Sim, é verdade, foi um acidente. Só que a vida é muito sagrada para Jeová. Ela é tão sagrada ao ponto de Jeová dizer em Gênesis 9:5 que ele exigiria uma prestação de contas pela vida de cada pessoa. Ou seja, por lei, o parente mais próximo tinha o direito de se vingar do sangue derramado. Assim sendo, a partir daquele momento em que você, por acidente, matou o seu próximo, a sua vida começa a estar em jogo. Para isso não acontecer, o que era necessário? Exatamente o que lemos aqui, no final do versículo 15. Fugir. Fugir imediatamente para uma das cidades de refúgio que havia em Israel. Então você faz isso. Agora você foge sem perder tempo. Chegando lá, o que iria acontecer? Josué capítulo 20, versículo 4 nos mostra que você iria chegar até os anciãos da cidade,
Você iria falar sobre o que havia acontecido. Esses iriam lhe receber muito bem, iriam lhe dar um local para você morar entre eles, e um tempo depois, você iria ser levado até os anciãos da cidade em que havia acontecido o assassinato. Lá aconteceria o que encontramos agora nos versículos 24 e 25. Vamos ler juntos? Ainda em Números, capítulo 35, e vamos ler o que nós encontramos nos versículos 24 e o 25. Então, você voltou para a cidade de refúgio, ou melhor dizendo, você voltou para a cidade onde aconteceu o assassinato, e agora aconteceria isso. 24. Então, a Assembleia deve julgar entre ele e o vingador do sangue de acordo com essas instruções. E a Assembleia deve salvar o homicida das mãos do vingador do sangue e fazê-lo voltar à cidade de refúgio para a qual fugiu. E ele morará ali até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com um óleo sagrado. Conforme os versículos, a Assembleia, nesse caso representando os anciãos da cidade, eles iriam julgar cada caso. E se eles dissessem que no seu caso foi um acidente, que foi sem querer que você matou essa pessoa, você voltaria para a cidade de refúgio. Lá você se sentiria protegido, seguro, porque o vingador de sangue não poderia entrar lá e matá-lo. Conseguimos entender um pouco melhor por que essa expressão ou essa provisão das cidades de refúgio expressava a misericórdia e o perdão de Jeová? Ela dava para todos aqueles que errassem acidentalmente a chance de continuar vivendo, a chance de encontrar refúgio. Chegamos agora nas lições práticas. O que essa provisão que lemos aqui em Números nos ensinam sobre a misericórdia, sobre o perdão de Jeová? O que essa provisão nos ensina sobre fazer de Jeová o nosso refúgio? Vejamos essa imagem, por favor. Na imagem central, vemos um jovem angustiado por causa de um pecado que cometeu. Ele deixou de fazer de Jeová o seu refúgio, não tem mais a sua proteção. Então, o que ele precisa fazer? A imagem à esquerda nos relembra que para se ter a misericórdia de Deus, uma pessoa que matava alguém sem querer precisava agir, não poderia ficar de braços cruzados. Então, esse jovem precisa fazer o mesmo. E é o que ele está fazendo na imagem à direita. Vemos ele reunido com 2 anciãos. Somente assim, se ele agir, é que ele poderá ser alvo do perdão e da misericórdia de Jeová. Assim como a pessoa que fugisse para essa cidade de refúgio, ela precisaria fazer alguns sacrifícios, abrir mão de algumas coisas, tais como a sua casa, o seu emprego, e viver lá até a morte do sumo sacerdote, conforme nós lemos no versículo 25, hoje, para se ter o perdão e a misericórdia de Jeová, é necessário fazer sacrifícios. Mas, sem dúvida, esses vão valer a pena. Podemos ter a total certeza disso. Então, como lições práticas, queremos salientar pelo menos 2 lições que queremos aprender com essa provisão. A primeira é que, caso venhamos a pecar contra Jeová, queremos nos arrepender sinceramente e agir sem perder tempo, mesmo que isso envolva sacrifícios. Uma segunda lição é que, da mesma forma que o homicida acidental ele seria muito bem recebido na cidade de refúgio, hoje não precisamos ter medo de ir até os anciãos, contar o nosso erro, porque eles estarão de braços abertos para nos ajudar a voltar a ter essa relação pacífica e segura com Jeová. E no seu caso, está você fazendo de Jeová o seu refúgio? Caso você tenha deixado de fazer isso, Jeová está amorosamente lhe convidando a voltar para Ele. Quando estamos doentes, nós precisamos de um médico, e Jeová é esse médico, que nunca se esquece de seus servos que se afastam do rebanho. Então busque a ajuda dele por meio dos anciãos. Conforme o cântico inicial, deixe Deus, deixe Jeová levar os seus fardos, porque Ele está sempre ao seu lado. A verdade é que nada dói mais
do que se sentir abandonado por Jeová. Mas o contrário também é verdade. Nada dá mais felicidade do que sentir o eterno amor leal dele. Então, em conclusão, a realidade é que todos nós vivemos numa época tempestuosa, e isso tende a piorar ao passo que nós avançamos nesses últimos dias. Mas isso não será nenhum motivo de preocupação, se continuarmos desde já a procurar refúgio em Jeová. Muito obrigado, irmão David, por esse tesouros da palavra de Deus. Ficou muito claro. Inclusive, você despertou interesse com uma ilustração no início e fez ver como é bom buscar a ajuda de Jeová quando nós estamos longe dele. Obrigado. Vamos continuar vendo mais ainda sobre a leitura da semana com a seguinte parte: Encontre joias espirituais. E para essa parte nós convidamos nosso irmão Cairon. Ele está designado para essa parte de perguntas. Nós teremos agora a parte Encontre Joias Espirituais. E a primeira joia espiritual nós encontramos aqui em Números 35, versículo 31. Quem gostaria de ler esse versículo para nós? Vamos ouvir o irmão Denis Borba, por favor. Não aceitem nenhum resgate pela vida de um assassino que merece morrer, pois ele sem falta deve ser morto. Obrigado, irmão Denis. A pergunta que se segue é: por que Adão e Eva não vão ser perdoados por meio do sacrifício de resgate de Jesus? Primeiramente, vamos ouvir a irmã Keila Rolim. Bem, o princípio da lei mosaica dizia que não se deveria aceitar nenhum resgate pela alma de um assassino que merece morrer. Adão, ele desobedeceu voluntariamente. E isso equivalia ao assassinato da descendência dele, porque a descendência dele, então, herdou a imperfeição e recebeu uma sentença de morte. Então, por isso, Adão e Eva mereciam a morte, porque o resgate não era aplicável no caso deles. Exatamente. Muito obrigado, irmã Keila. Nós temos agora a próxima pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Irmã Graciele Rodrigues. No capítulo 35, de 11 a 14, Jeová ordenou que os israelitas deveriam escolher 3 cidades de refúgio, de um lado do Rio Jordão e 3 do outro lado, né? Para que isso, né? Para que aquele que matou alguém sem querer chegasse o mais rápido possível e em segurança nessas cidades. E a lei envolvia também manter as estradas em bom estado, com até placas de sinalização. Então, isso mostra o quanto Jeová é misericordioso. E o que eu aprendi é que será que eu percebo, por exemplo, quando alguém que me magoa sem querer, será que eu facilito o caminho dela para vir até mim e assim estabelecer a paz? É um caso a se pensar. Exatamente. Muito obrigado pelo seu comentário. A irmã Priscila Silva. No capítulo 36, versículo 10, nós aprendemos que quando nós mantemos Jeová diante de nós e obedecemos a Ele, isso só nos trará bênçãos. As filhas de Zelofeade, elas aceitaram obedecer a ordem que Jeová havia dado, e com isso elas foram abençoadas com a herança do seu pai. Então, assim, se hoje nós somos obedientes, até mesmo em coisas mínimas, com certeza Jeová se alegrará e somará mais bênçãos ainda em nossa herança futura. Exatamente. Muito obrigado, irmã Priscila. Aqui na frente, o irmão Eduardo Show. Em Números 35, 8, quando é definido aqui que se deve dar cidades aos levitas, tem-se aqui a regra de que os grupos maiores devem dar mais, né, e os grupos menores tomarão poucas cidades. Então a gente vê aqui que, ao final do versículo, diz proporcionalmente a herança que receber. Então a gente percebe aí um senso de justiça e de amor de Jeová também, porque não exige mais de seus servos do que
o que ele ou ela pode dar. Isso nos consola e nos anima também a fazer o nosso melhor para Jeová. Muito bom, muito obrigado, irmão Eduardo. Aqui na frente, o irmão Tiago Sale. No capítulo 35, 19, fala do papel do vingador de sangue, que é ele quem ia matar o assassino. É interessante que quando Jesus esteve na terra, ele declarou claramente Satanás como homicida e responsável pela morte da humanidade. E Jesus, como o parente mais próximo, porque ele se fez na carne como humano, ele está ansioso para fazer essa vingança. Então, quando surgem injustiças nesse sistema, como, por exemplo, os nossos irmãos da Rússia, que estão sofrendo a mão de perseguidores, controlados até mesmo por Satanás, não precisamos ficar preocupados, porque sabemos que o vingador designado, Jesus Cristo, vai tomar sua ação em breve. Exatamente. Muito obrigado, irmão Tiago. Muito bom. Aqui na frente, a irmã Roberta Sale. Em Números 36:8, quando fala sobre a filha ter que casar com alguém da sua tribo para manter a herança do pai, essa lei ela mostra claramente que as bênçãos de Jeová são condicionais e exigem sacrifícios. Para que o nome do pai não fosse esquecido, pode ser que uma israelita tivesse que fazer grandes sacrifícios para se casar com alguém de sua tribo. Imagine, pode ser que ela estivesse apaixonada por alguém de outra tribo. Então, ela ia chorar, ia ficar frustrada, triste, mas esse era um esforço necessário para ela obter a bênção da parte de Jeová. Hoje também é a mesma coisa. Para a gente poder receber bênçãos de Jeová, a gente precisa se esforçar. E isso pode incluir lágrimas, desânimo, frustração. Mas quanto mais esforço a gente faz para poder obedecer a Jeová, mais satisfação a gente tem, porque as bênçãos dele vão vir com certeza. Exatamente. Muito obrigado, irmã Roberta. Boa aplicação. A irmã Fernanda Santos. Em Números 35:15, eu aprendi que as cidades de refúgio mostram não só a justiça e a misericórdia de Jeová, mas também a sua imparcialidade. Essas cidades elas serviam de refúgio tanto para israelitas nativos, como para residentes forasteiros ou colonos. Então, eu aprendi que eu devo imitar a Jeová e demonstrar essas qualidades na forma como eu trato os irmãos na congregação e também as pessoas que encontro na pregação. Exatamente. Muito obrigado, irmã Fernanda. O irmão Felipe Pereira. O capítulo 35, versículo 20, nos mostra a importância de analisar o nosso coração, para termos uma amizade com Jeová, analisar nossas intenções, motivações e sentimentos mais profundos, porque, como mostra o versículo, sentimentos como ódio ou raiva podem levar a ações que mais tarde nós podemos nos arrepender. Obrigado, irmão Felipe. Muito bom. O irmão Tiago Rolim. Então, o capítulo 35, versículo 11, fala sobre a importância de escolher, a ordem que Jeová havia dado, de cidades convenientes para lhe servir como cidades de refúgio. Então, a preocupação de Jeová, cidades convenientes, talvez cidades que fossem talvez mais fáceis para se aquele que tivesse cometido um pecado pudesse ir até lá. Então, Jeová sempre se preocupou com a vida, sempre quis ser misericordioso, continua sendo hoje, Então, mostrando como a preocupação de Jeová é grande, desde aquela época, com os israelitas, assim como é conosco hoje também. Exatamente. Muito obrigado, irmão Tiago, e muito obrigado a todos os comentaristas. Com certeza agradaram muito aos olhos de Jeová. Muito obrigado, Cairo, também por essa excelente condução e pelos 10 irmãos que ofereceram seus comentários. Nós tiramos muito proveito. Nós teremos agora a primeira parte de estudante da nossa reunião e, para ela, nós convidamos o irmão Felipe. Ele está designado para fazer a leitura do trecho bíblico de Números, capítulo 34, versículo 1 ao 15. Convidamos todos a acompanhar a leitura em Números 34. E Jeová falou mais a Moisés: Dê as seguintes instruções aos israelitas. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, receberão esta terra como herança, a terra de Canaã segundo os seus limites. Seu limite sul se estenderá a partir do deserto de Zim, junto a Edom.
Ao leste, o limite sul do seu território começará na extremidade do Mar Salgado. O limite mudará de direção para passar ao sul da subida de Acrabim e continuará até Zim, e sua extremidade será ao sul de Cades Barneia. Depois se estenderá até Azar Adar e continuará até Asmon. De Asmon, o limite irá em direção à torrente do Egito, e sua extremidade será o mar. O limite oeste do seu território será o grande mar e a costa. Esse será o limite oeste. Este será o limite norte do seu território. Desde o grande mar, vocês demarcarão o seu limite até o Monte Or. Do Monte Or, demarcarão o limite até Lebo Amate, e o limite terminará em Zedade. E o limite passará por Zifron e terminará em Azar Enã. Esse será o limite norte do seu território. Então vocês devem demarcar o limite do seu território ao leste, desde Azar Enã até Sefão. O limite irá de Sefão até Ribla, ao leste de Aim, e descerá em costa ao leste do mar de Quinerete. Então, o limite chegará ao Jordão e terminará no Mar Salgado. Essa será a sua terra e os limites ao redor dela. Assim, Moisés instruiu os israelitas, dizendo: Essa é a terra que vocês distribuirão por sortes como sua propriedade, assim como Jeová mandou que se desse às 9 tribos e meia. Pois a tribo dos Rubenitas, de acordo com a sua casa paterna, a tribo dos Gaditas, de acordo com a sua casa paterna, e a meia tribo de Manassés já tomaram posse de sua herança. As 2 tribos e meia já tomaram posse da sua herança ao leste da região do Jordão, junto a Jericó, do lado do nascente. Muito obrigado, Felipe, pela excelente leitura. Ficou bem clara. E nós queremos elogiar você em especial como você aplicou a lição 10 da brochura Melhore, que fala sobre mudar o volume, a emoção, o ritmo durante a apresentação. Nós vimos que esse trecho designado para a semana, ele era basicamente uma descrição ali daquelas terras de como deveriam ser divididas. Mas algo que deu para perceber é como você mudou o tom de voz do primeiro versículo, que era Jeová falando, para quando passou aquela narrativa de todo o território. Assim deu para perceber bem as 2 situações e como você fez uma divisão delas. Ficou muito claro. Muito obrigado por aplicar bem esse ponto. Nós teremos agora a segunda sessão da reunião, Faça Seu Melhor no Ministério, e teremos agora a primeira conversa. Quem está designada para essa parte, a irmã Graciele, juntamente com a irmã Priscila. E a irmã Graciele vai ter um pequeno desafio. A moradora vai tentar cortar a conversa. Vamos ver como ela se sai. Bom dia, eu me chamo Graciele. Estamos ligando para conversar sobre algo positivo, baseado na Bíblia. Eu posso falar um pouquinho com você? Ah, pode sim, mas olha só, eu estou bem ocupada agora. Então, se for rápido, aí você pode falar. Ok, eu serei breve. Nós estamos vivendo numa época de muitas ansiedades e preocupações por causa da pandemia, não é mesmo? E aí, na sua família, todos estão bem? Ah, estamos bem sim, mas essa situação é bem cansativa mesmo, porque a gente não pode se reunir com a família, né? É triste isso. Sim, é verdade, não é nada fácil mesmo, você tem razão. Mas você acha que essa era a vontade de Deus quando Ele criou os humanos? Ah, olha, eu acho que é bem diferente do que nós vemos hoje, eu acho. Isso, é verdade, é bem diferente. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, nos mostra qual era o objetivo inicial de Deus. Eu vou ler para você bem rapidinho. Gênesis 1, 28 diz assim: Além disso, Deus os abençoou e Deus lhe disse: Tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Então, segundo o texto, qual era o desejo de Deus? Ah, Deus queria que eles tivessem filhos, cuidassem dos animais. Isso mesmo. E isso numa terra linda, num belo jardim, bem diferente do que é hoje. Mas será que a vontade de Deus mudou?
E por que podemos ter certeza de que Deus vai realizar a vontade dele para os humanos na Terra? Isso é um caso para se pensar, né? É verdade. Posso te ligar na quarta para conversarmos um pouco mais? Pode sim. Ah, então tá bom. Desculpa, a conversa foi tão rápida que eu esqueci de perguntar seu nome. Ah, é Priscila. Ok, Priscila, eu te ligo então na quarta, tá bom? Tá bom, tchau. Muito bom, irmã Graciele. Você saiu muito bem. Inclusive, driblou com facilidade a objeção que a moradora colocou, né? Que ela estava com pressa. E adaptou bem a sua apresentação para o tempo dela. Mas uma qualidade que nós gostaríamos de destacar da sua parte é a que está aqui na brochura Melhore, a lição 12, que fala sobre ser simpático e mostrar que se importa com a pessoa. Nós sabemos que para a irmã já é natural isso, e dá para perceber quando trabalhamos no serviço de campo. Você sempre tem interesse nos assuntos que interessam o morador. Mas hoje deu para perceber algo em especial. Você aplicou o último ponto aqui dessa lição. Falar de modo bondoso, mostrar que se importa com a pessoa. E foi assim mesmo. Quando a moradora falou que está com saudades da família, ao invés de diminuir os sentimentos dela, falando, poxa, mas todo mundo passa por isso, é assim mesmo, você valorizou o que ela estava sentindo, disse que é difícil, que é um desafio, se colocou no lugar dela. Aplicou muito bem essa lição. Obrigado. Nós vamos ter agora a segunda parte dessa sessão, que é uma revisita. E para essa parte, nossa irmã Roberta, juntamente com a irmã Fernanda, estão designadas. Vamos prestar atenção a essa revisita. Alô? Fernanda? Sim, quem é? Oi, Fernanda, aqui é a Roberta. Eu te liguei recentemente para ler um texto da Bíblia para você. Tudo bem? Sim, tá tudo bem sim, Roberta. Ai, que bom. Então, Fernanda, da última vez que eu te liguei, nós conversamos sobre a boa notícia de que o objetivo de Deus é que vivamos em paz e felicidade na Terra. Daí eu fiquei de retornar a ligação para te mostrar na Bíblia por que podemos ter certeza de que Deus vai realizar a vontade dele. Ah, é verdade. Você tem uma Bíblia por perto aí agora? Pior que eu não tenho. Sem problemas. Eu vou mandar um texto no seu WhatsApp, tá bom? Para você ler. Eu já mandei. Você recebeu? Deixa eu ver. Tá, eu recebi sim. O texto é de Isaías, capítulo 55, e versículo 11. Essas palavras, Fernanda, elas são do próprio Deus, tá bom? Você pode ler, por favor, em voz alta? Tá, posso ler sim. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará a mim sem resultados, mas certamente realizará o que for do meu agrado, e sem falta cumprirá o objetivo para o qual a enviei. Muito obrigada. De acordo com esse texto, o que acontece quando Deus faz uma promessa? Ele cumpre, né? Porque Deus é poderoso. É verdade, é isso mesmo. Deus diz aqui que quando sai uma palavra da boca dele, ou seja, quando ele faz uma promessa, ela volta a realizar tudo que foi prometido. É que nem a água da chuva que cai na terra, ela só evapora e volta para as nuvens depois dela molhar a terra, sustentar a vida no planeta. A palavra de Deus, ela também é assim, ela precisa completar esse ciclo. Ela sai da boca dele, se cumpre e só depois ela volta. Pode até passar algum tempo antes de tais promessas sejam cumpridas, mas elas nunca são descartadas, elas nunca falham. Garantia boa essa, né? Sim, seria tão bom, hein? E aí no texto diz que ele vai fazer tudo o que for do agrado dele, o que ele deseja. E como pai amoroso, o que você acha que Deus deseja para a gente? Ele deseja que a gente tenha paz, alegria. É verdade, Fernanda. E a Bíblia diz exatamente como vai ser a vida das pessoas quando Deus cumprir a vontade dele. Eu mandei agora no seu WhatsApp um vídeo bem curtinho que fala da importância de estudar a Bíblia. Você consegue assistir ele agora para a gente poder conversar sobre ele? Ele é curtinho. Consigo sim. Espere só um pouquinho que eu vou baixar. Tá, já assisti.
Ah, legal. Esse vídeo mostrou que a Bíblia pode ajudar você a encontrar resposta para grandes perguntas da vida, como esse assunto que conversamos hoje, a vontade de Deus para os humanos. E ele também fala de um curso da Bíblia, e é esse curso que eu estou oferecendo para você. Bom, em primeiro lugar, como que ele funciona? Em primeiro lugar, ele é grátis, você não vai precisar pagar por ele. E ele pode ser feito pelo telefone mesmo, em pouco tempo, como essas ligações que eu fiz para você. Daí eu estou pensando em te ligar no fim de semana para te mostrar como esse curso funciona. Pode ser? Pode sim, Roberta. Domingo é o dia menos corrido para mim. Ah, umas 10 horas é bom para você? Tá ótimo. Ah, então combinado. Até domingo, Fernanda. Até. Muito obrigado, irmã Roberta, irmã Fernanda, por essa boa demonstração de revisita. Eu gostei de vários aspectos, inclusive como usou um texto bíblico para exemplificar, para ilustrar ali que a palavra de Jeová sempre retorna a ele com o resultado esperado. Mas algo que nós estávamos observando em especial hoje é a lição 9 da brochura Melhore. O uso de desenhos, fotos e vídeos. E foi isso mesmo que você fez, irmã Roberta. Por exemplo, você aplicou o quadro que tem no final dessa lição sobre mostrar um vídeo, um desenho bem apropriado. Esse vídeo que você mostrou, oferecendo um estudo, né, que estava designado no programa, mas você foi além disso. Por exemplo, você falou, antes de mostrar o vídeo, sobre o que ele falava, que era de um estudo bíblico. Depois que mostrou o vídeo, você explicou mais sobre o que era um estudo bíblico. E, com certeza, a conversa teria continuado mais ali, as explicações se houvesse oportunidade. Muito obrigado por aplicar tão bem também esse ponto da brochura Melhore. Nós teremos a última participação dos estudantes de hoje, é um estudo bíblico, e quem está designado para essa parte é a nossa irmã Keila, juntamente com a irmã Cíntia. E nessa parte, a irmã Keila, ela vai aproveitar e usar a brochura Boas Notícias, na lição 2, a pergunta 5. Mas no final ela vai ter um detalhe extra. Vamos ver como a irmã Keila se sai nessa apresentação. Obrigada, Cíntia, pela leitura dos parágrafos. Então, agora, nós vamos ver a resposta à pergunta: o que precisamos fazer para sermos amigos de Deus? Mas para isso, então, vamos primeiro ler o Salmo. Salmo, capítulo 103, do 12 ao 14. Você pode fazer o favor de ler? Posso sim. Diz: tão longe como o nascente é do poente, tão longe ele põe de nós as nossas transgressões. Assim como o Pai é misericordioso com os filhos, Jeová é misericordioso com os que o temem, pois ele sabe bem como somos formados. Lembra-se de que somos pó. Então, de acordo com esses versículos, como Jeová nos vê? Ele se lembra que somos pecadores e nos perdoa. Isso mesmo. E como você acha, Cíntia, que o perdão de Jeová pode influenciar na nossa amizade com ele? Que assim como o amigo perdoa os erros de outro amigo, ele também perdoa os nossos erros. Muito bem. E por causa do perdão de Deus, então a nossa amizade com ele pode ser mantida. Bem, então nós vimos aqui o que Jeová faz pela nossa amizade. Mas agora vamos ver o que nós precisamos fazer agora no livro de Tiago. Vamos ver. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler, diz assim: acheguem-se a Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, ó pecadores, e purifiquem o coração, ó indecisos. Conforme vimos nesse texto, Cíntia, o que nós precisamos fazer para sermos amigos de Deus? Nós precisamos nos achegar a Ele e também fazer o nosso melhor para não pecar. Isso mesmo, nós vamos sempre tentar fazer o nosso melhor nesse sentido. Agora vamos ver um outro passo importante que nós precisamos tomar, agora aqui no livro de Tiago, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Você pode fazer o favor de ler? Uhum. Que deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade. Então, pelo que nós vimos nesse texto, o que nós precisamos ter?
Aqui falou de ter um conhecimento exato da verdade. Isso mesmo. Então, por meio do estudo da Bíblia, nós vamos conhecer a verdade sobre Deus. Mas como esse conhecimento vai ajudar na amizade com Deus? Vamos ver a resposta a essa pergunta agora no texto de 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 3, eu vou ler. Diz assim: pois o amor de Deus significa o seguinte, que obedeçamos aos seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados. Então, conforme esse texto, Cíntia, o que nós precisamos fazer com o conhecimento que adquirimos sobre Deus? A Bíblia diz que o amor de Deus significa obedecer os seus mandamentos. Sim. Bons amigos, eles sempre procuram aprender o que o outro gosta e fazer o possível para agradar o amigo, não é verdade? Na nossa amizade com Jeová é a mesma coisa. Agora, Cíntia, com base então no que nós vimos, como você responderia essa pergunta? Olha, o que precisamos fazer para ser amigos de Deus? Então, nós vimos que precisamos orar, nos esforçar para fazer o que é certo, aprender sobre Deus e fazer o que agrada a Ele. Muito bem, você fez um ótimo resumo. Agora, vamos dar uma olhada aí na brochura. Na lateral direita aqui, na parte de baixo, nós temos uma foto. O que você consegue ver nessa foto? Eu vejo uma mulher orando a Deus. Isso mesmo. E você percebeu que ela tem algo em cima da mesa? É uma Bíblia? Isso. Então, o que a gente consegue perceber nessa foto é que essa mulher, ela ora a Jeová, mas ela também ouve o que ele tem a dizer por meio da Bíblia. E essa boa comunicação é que fortalece a amizade com Jeová. E você, Cíntia, está de parabéns. Eu consigo perceber como você tem se esforçado bastante em aprender mais sobre Jeová, em procurar agradar a Ele. E isso é muito bom encontrar pessoas assim como você. Mas agora eu tenho uma novidade para você, Cíntia. Nós temos uma revista nova que nos ajuda, então, a aprender mais sobre Jeová. Essa aqui, olha, ela se chama Seja Feliz para Sempre. E por que ela foi feita? Ela foi feita, Cíntia, com o objetivo de nos ajudar a meditar. E como podemos colocar em prática o que nós aprendemos? Ela também tem bons exemplos em como nós podemos fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, Cíntia, olha, eu vou te enviar a brochura e, se possível, durante a semana, seria muito bom se você conseguisse analisar já a primeira lição da revista, que ela fala sobre esse assunto, olha, como a Bíblia pode ajudar você. E aí nós podemos fazer o seguinte, da semana que vem, no próximo estudo, nós já podemos começar a considerar ela. O que você acha? Ah, pode ser sim. Eu dou uma olhadinha durante a semana. Combinado, então. Excelente demonstração de estudo, irmã Keila e irmã Cíntia. Ficou muito bom. Deu para ver bem como usar as nossas publicações e tocar o coração dos estudantes. Inclusive, Keila, deu para perceber como você aplicou bem essa lição 19 da brochura Melhore, que tem o tema Toque o Coração das Pessoas. Percebi que logo no começo você já aplicou essa primeira sugestão. Faça perguntas que ajude a analisar seus sentimentos. Então você falou um pouquinho sobre como Jeová mantém uma boa relação com a gente e como que nós devemos reagir. Usou o texto de Tiago 4:8. Você não só leu o texto, mas fez perguntas para ver como a moradora ou como a sua estudante deveria reagir diante daquele incentivo. E no final ficou muito bom também a introdução para a nova publicação que nós temos. Com certeza é uma publicação que vai ajudar muito nos nossos estudos e ajudar muitas pessoas a progredirem na verdade. Agradecemos muito, irmã Keila, Cíntia e todos os demais participantes dessa escola. Aprendemos muito com vocês e sua boa preparação. Nós podemos passar agora para a sessão seguinte da nossa reunião, Nossa Vida Cristã, mas para introduzir essa parte, nós vamos entoar juntos um cântico de louvor a Jeová, que é o cântico de número 88. Convidamos todos a se colocarem de pé, se possível, e vamos cantar juntos o cântico 88, que tem por tema Os Teus Caminhos Quero Entender, baseado em Salmo, capítulo 25, versículo 4.
Agora, na sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos uma parte com o tema Torne-se amigo de Jeová. Disciplina é amor. Quem está designado para essa parte é o nosso irmão Denis Borba, e ele vai usar um vídeo para essa parte e também vamos poder participar com os comentários. Vamos dar atenção ao nosso irmão Denis Borba. Bem, para nós darmos início, então, a essa parte, nós vamos assistir a um vídeo. Esse vídeo ele é da série Torne-se Amigo de Jeová. Ele tem um tema bem interessante. Disciplina é amor. Após o vídeo, nós vamos ter algumas perguntas. Então, vamos assistir esse vídeo. Pedro, não vai brincar lá fora? Papai me deixou de castigo. Ah, entendi. Mas sabe, papai ama você, mesmo quando te disciplina. Ei, você lembra quando a gente plantou aquela árvore? Aham. Cresceu rapidinho. Mas e depois? Ela caiu. E o que o papai fez? Ele amarrou ela. Isso! E aquelas faixas machucaram a árvore? Não, ela cresceu mais ainda. Isso! Jeová e seu pai vão corrigir você às vezes, igual a árvore. Lembra o que a Bíblia diz? Jeová disciplina... Jeová disciplina quem ele ama. Opa! Oi, Pedro. Te amo, papai. Se disciplina é amor, você deve me amar um montão. É, Pedro. Amo mesmo. Com certeza, um belo vídeo que todos nós podemos tirar boas lições, não é verdade? Agora, então, devido às circunstâncias locais, as perguntas serão feitas para assistência em geral. Então, os irmãos podem sentir à vontade em comentar as 3 perguntas que nós temos na apostila. A primeira pergunta, ela diz assim: por que seus pais precisam corrigir você de vez em quando? Ou por que os pais precisam corrigir os filhos de vez em quando? Vamos começar com a irmã Roberta? Então, os pais fazem isso para poder corrigir tendências ruins dos filhos. Até a mãe do Pedrinho ilustrou com a árvore, né, que foram colocadas faixas na árvore para ajudar ela a crescer forte, né, para ela não cair, não ficar fraca. Então, os pais também disciplinam os filhos para que eles possam crescer como adultos responsáveis. Isso mesmo. Muito obrigado, Roberto. De fato, uma boa comparação que a mãe fez para ele. A segunda pergunta diz assim: por que é bom seus pais corrigirem você ou corrigirem os filhos? O irmão Eduardo Shoa, por favor. Então, quando um pai corrige o seu filho, é uma demonstração de amor por ele, né? Porque quer que o seu filho cresça, se desenvolva como a árvore que a gente viu no vídeo, né? Então, é realmente bom. Essa é uma indicação de que é um pai amoroso. Isso, obrigado, Eduardo. A última pergunta diz assim: por que Jeová disciplina a gente? Vamos ouvir o irmão Williams, por favor. Primeiro porque Jeová nos ama, né? Então ele usa isso como um modo de demonstrar amor por nós. E segundo porque ele deseja que nós sejamos bem-sucedidos também. Então, corrigindo nossos erros, vamos poder fazer o que agrada a ele. Muito obrigado, irmão Williams.
E muito obrigado também pelas participações dos irmãos. Então, como nós vimos no vídeo, Pedrinho ele precisou ser disciplinado. Mas por que o pai dele fez isso? Porque o pai dele o amava. Da mesma forma, Jeová, sempre que ele nos disciplina, ele faz isso baseado no seu amor. E como cada um de nós quer reagir à disciplina de Jeová? De acordo com Provérbios 3, 11 e 12, nós não queremos rejeitar a disciplina de Jeová. Não queremos abominar a sua repreensão. O versículo diz que Jeová, ele repreende aqueles a quem ama, assim como o pai faz com o filho querido. Então nós queremos aceitar a disciplina de Jeová. Fazer isso sempre, sempre resultará nos melhores benefícios. Afinal, assim como Pedrinho aprendeu, disciplina é amor. Obrigado, Denis, por ter conduzido tão bem essa parte, de modo claro, direto e também adaptada à assistência. Nós vamos continuar aprendendo agora mais sobre a disciplina de Jeová na parte a seguir. A disciplina mostra o amor de Jeová. Nós vamos ter a oportunidade de ver mais um vídeo. E para essa parte, nós convidamos nosso irmão Teófilo Santos. Por favor, irmão Teófilo. O que talvez venha à nossa mente quando ouvimos a palavra disciplina? Será que é algo bom ou algo ruim? De imediato pode parecer que é algo que é ruim, não é verdade? Mas a Bíblia nos ajuda a ter o foco equilibrado, o ponto de vista correto no que diz respeito à disciplina, ou receber a disciplina. Vamos ver isso aqui, por favor, na Bíblia. Em Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 11, qual é o foco correto, o ponto de vista equilibrado a respeito da disciplina? Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 11, a Bíblia diz: é verdade que nenhuma disciplina parece, no momento, ser motivo de alegria, mas causa dor. Depois, porém, aos que têm sido treinados por ela, a disciplina dá o fruto pacífico da justiça. E às vezes é necessário uma disciplina, uma correção. Como estamos vendo na imagem que está aparecendo, quando alguém, por exemplo, abandona a adoração verdadeira, Jeová, de forma amorosa, ele não deixa a pessoa como que um caso perdido, abandona a pessoa, deixando para lá. Foi uma decisão que tomou, então não quero saber. Não é assim que Jeová pensa. Mas ele toma passos para que, em seu amor, uma disciplina seja administrada à pessoa para recuperar o bom relacionamento dela com o próprio Jeová. E qual é o objetivo da disciplina? O que está incluído no fato de disciplinar alguém? Realmente pode incluir treinamento, instrução, mas às vezes também pode incluir uma correção ou até mesmo uma punição. Isso está envolvido, esses aspectos estão envolvidos no que diz respeito à disciplina. Mas e quando alguém então aceita a disciplina? Será que o resultado é positivo? O versículo lá em Hebreus 12, 11 diz que no começo causa um pouco de dor, não é verdade? Mas e depois? Qual é o resultado? Realmente a pessoa passa a agradar a Jeová, passa a ter benefícios. E nós podemos ver isso na Bíblia também, por favor? Vamos ver aqui no livro de Provérbios. Provérbios, no capítulo 10 e o versículo 17. Quando a pessoa aceita a disciplina, seja ela um treinamento, uma instrução, ou uma correção, ou até mesmo uma punição, em alguns casos, quando é necessário, mas qual é o resultado para ela? Provérbios, no capítulo 10 e o versículo 17, a Bíblia diz: quem aceita a disciplina mostra o caminho para a vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Diz que quem aceita uma disciplina mostra o caminho para a vida, ou de fato os benefícios são muito grandes, porque se torna alvo do amor da parte de Jeová, o Criador de todas as coisas. Realmente, então, há muito benefício, embora não seja, às vezes, fácil aceitar uma disciplina, seja em que forma, como instrução, como correção, ou às vezes como punição, quando necessário. Mas, e no que diz respeito a quem vai dar a disciplina? Seja talvez um pai ou uma mãe,
ou talvez os anciãos na congregação, alguém que está numa posição de autoridade para dar uma disciplina a alguém. Como é que se faz isso? A imitação de Jeová, obviamente, seria feita de forma amorosa e também de forma compatível à necessidade, ou no devido grau, de forma equilibrada, para cumprir um objetivo específico. Dessa forma, a disciplina vai surtir bons efeitos. E para vermos na prática como isso acontece, é necessário disciplina em algumas situações. E quando se aceita, se tira o devido proveito, vamos ver em um vídeo que tem o título Jeová disciplina aqueles a quem ama, o que aconteceu com o nosso irmão e como que de fato ele tirou o proveito da disciplina. Vamos ver o vídeo. Eu fui criado na verdade e meus pais me deram um ótimo exemplo. Isso me incentivou a fazer mais para Jeová desde pequeno. Eu me batizei quando era adolescente e pouco tempo depois saí de pioneiro regular. Mas comecei a andar com más companhias, dentro da congregação e depois lá fora, no mundo. Era só festa e bebida. Eu levava uma vida dupla. Não dava para continuar com aquela vida e ficar morando com os meus pais que serviam a Jeová. Por isso, eu decidi sair de casa para mergulhar de vez no mundo e fazer o que eu queria. Como não tinha mais nada me segurando, eu continuei naquela vida de festa e bebida. Também comecei a usar drogas e a ter uma vida imoral. As pessoas no mundo trabalham a semana toda para no final de semana cair na farra. E era isso que a gente fazia. Mas aí eu vi que essa vida não me levaria a lugar nenhum. Depois de um tempo, eu perdi o emprego e estava ficando sem dinheiro. Perdi minha carteira de motorista e fui despejado, porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu não estava feliz. Eu vi que aquele não era o caminho para a felicidade. Lembrei da época mais feliz da minha vida. Foi quando eu servia a Jeová por tempo integral. Eu queria isso de volta. Então, eu abri meu coração para Jeová, pedindo para voltar para Ele. Eu sabia por experiência própria que quando quebramos um osso, a gente precisa procurar um médico. Só ele sabe exatamente como resolver esse tipo de problema. Da mesma forma, os anciãos sabem usar a Bíblia para ajudar alguém a recuperar a amizade com Jeová. E eu sabia que tinha que procurar eles. Então eu fiz isso, porque eu queria voltar para Jeová. Eu nem tinha mais roupa social. Por isso, fui no salão do reino de calça jeans e camiseta. E meus pais nem sabiam que eu ia na reunião. Mas fui mesmo assim. Quando eu falei com os anciãos, eles foram muito amorosos e pacientes comigo. Eu aprendi que a disciplina de Jeová é o melhor pra gente. É verdade que no começo pode doer um pouco, mas se a gente ouvir e aplicar o conselho de Jeová, só vamos ter bons resultados. Voltar para Jeová foi a melhor coisa que eu fiz. Jeová me abençoou com a felicidade que eu procurava e muito mais. Tenho privilégios que eu nunca nem sonhei. A disciplina de Jeová me mostrou a maior qualidade dele, o amor, e agora sou feliz. Um vídeo muito tocante, não é verdade? Temos 3 perguntas agora para responder sobre esse vídeo. A primeira: como o irmão Kenan foi criado e o que aconteceu depois? Vamos iniciar com a irmã Cíntia Ochoa, por favor. Ele foi criado, na verdade, e os seus pais, inclusive, lhe deram um bom exemplo, né? Ele chegou a se batizar e se tornou pioneiro regular. Mas ele começou a andar com más companhias, tanto dentro da organização de Jeová e depois no mundo, e começou, assim, a levar uma vida dupla. Então, ele decidiu sair de casa e fazer o que bem queria. Obrigado, irmã Cíntia. Isso mesmo. A segunda pergunta: que ajuda o irmão Kenan recebeu para voltar para Jeová? Irmão Cairon, por favor. Então foi a ajuda que vem de Jeová, né? Nós vimos no relato que ele abriu o coração a Jeová, falou do que ele estava sentindo e procurou a ajuda dos anciãos. Eles foram amorosos, foram pacientes com ele, e assim o irmão Kenan pôde restabelecer sua relação com Jeová. Isso, obrigado. Isso mesmo. E a terceira pergunta:
Que lições você aprendeu com a experiência do irmão Kenon? O irmão Rolim, por favor. E é sempre melhor nós servirmos a Jeová, mas devido à nossa imperfeição, às vezes podemos falhar, em alguns casos extremos, até mesmo abandonar a Jeová. Mas que Jeová ele sempre vai estar de braços abertos. Se nós decidimos voltar para Ele, Ele vai nos receber. Obrigado, isso mesmo. Ainda uma Roberta, por favor, aqui na frente. E o processo da disciplina, ele pode ser doloroso, assim como o irmão mesmo falou, né? Como quem tem um osso quebrado, né? Ele precisa ir no médico, isso vai doer. Mas é um processo que leva à recuperação. Então, caso seja necessário a pessoa passar por disciplina, ela deve pensar nos bons resultados que essa disciplina vai trazer. Muito obrigado. Isso mesmo. Então, vimos que realmente a disciplina, embora pode não parecer boa, mas ela dá o fruto pacífico. Vimos que quer em forma de instrução ou treinamento, uma correção ou punição, realmente ela ajuda a pessoa a agradar a Jeová e achar o caminho da vida. E quando é dada de forma amorosa e no devido grau, realmente surte bons efeitos. Dessa forma, se formos disciplinados, e devido à nossa imperfeição ocorrerá uma vez que isso acontecerá, que nós sejamos gratos a Jeová, aceitemos a disciplina, reconhecendo que seremos beneficiados, e é uma demonstração do amor de Jeová para com cada um de nós. Muito obrigado, irmão Teófilo, também por fazer tão bem essa parte e por transmitir de um modo amoroso essa qualidade perdoadora de Jeová. Nós vamos dar agora sequência à nossa reunião com o estudo bíblico de congregação. Convidamos todos a abrir os livros no capítulo 9. Nós vamos considerar hoje dos parágrafos 1 ao 9. E o irmão designado para dirigir o estudo bíblico é o nosso irmão Renato Rodrigues e seu ajudante, o leitor, nosso irmão Williams. Por favor, vamos dar atenção a eles. Então, hoje, durante a reunião, nós notamos que aquelas pessoas que obedecem a Jeová, elas são recompensadas, são protegidas, mas se acontece da pessoa errar contra Jeová, ela talvez seja disciplinada. Mas essa disciplina mostra o amor que Jeová tem por cada um dos seus servos. No estudo bíblico de hoje, nós vamos também considerar o que aconteceu com a nação de Israel. Eles também precisaram ser disciplinados por Jeová. Mas nós vamos conseguir perceber o amor que Jeová sentia e o cuidado que Jeová dava à sua nação. Então, hoje nós vamos dar início ao capítulo 9 do livro Adoração Pura. Tem como tema, Eu lhes darei um coração unificado. Esse estudo ele está baseado em Ezequiel, no capítulo 11, o versículo 19, que diz, Eu lhes darei um coração unificado, e porei neles um novo espírito. Tirarei do seu corpo o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então, o que exatamente essas palavras significam? Como isso se cumpriu na nação de Israel? Então, é o que nós vamos considerar na lição, no capítulo número 9. Para darmos início, então, a esse estudo, nós vamos primeiro ver um vídeo, onde vai nos mostrar a visão geral do capítulo. E depois nós vamos então passar para a parte que cabe a esta semana. Por favor, vamos dar atenção ao vídeo. Sem dúvida, você gosta de servir a Jeová junto com o povo dele, um povo unido e espiritualmente puro. O que você está vendo é um verdadeiro milagre, um que foi predito por Ezequiel. O capítulo 9 vai falar sobre essa profecia e tem o título Eu lhes darei um coração unificado. Essas palavras estão em Ezequiel 11:19. Eu lhes darei um coração unificado, e porei neles um novo espírito. Tirarei de seu corpo o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Esse capítulo do livro Adoração Pura vai ajudar você a responder as seguintes perguntas.
Como era a vida dos judeus no cativeiro em Babilônia? E por que Jeová libertou seu povo? Como a congregação no tempo dos primeiros cristãos ficou contaminada? E como o que aconteceu com eles foi parecido com o cativeiro dos judeus? Que promessas de restauração Jeová fez por meio de Ezequiel? E como elas se cumpriram no caso dos cristãos verdadeiros nos últimos dias? Como podemos mostrar que damos valor à maneira como Jeová restaurou a adoração pura em nossos dias? Esperamos que esse capítulo fortaleça sua fé nas promessas de Deus, aumente sua gratidão pelas verdades da Bíblia e dê a você ainda mais determinação de convidar outros a também adorar a Jeová de modo puro. Então, sem dúvida, esse vídeo deixou a gente com um gostinho para saber o que vamos aprender no capítulo 9. E como ponto principal desse capítulo, nós vamos ver a restauração e como que isso se desenvolveu na profecia, então, de Ezequiel. Para darmos início, então, à consideração, nós convidamos o nosso irmão Williams a ler os parágrafos de 1 a 3 e depois nós faremos as perguntas. Os irmãos podem ficar à vontade a dar os seus comentários. Então, por favor, irmão Williams, leitura do parágrafo 1 a 3. Imagine que você é um judeu fiel que mora na cidade de Babilônia. Seu povo já está no exílio por uns 50 anos. É sábado e, como de costume, você vai se encontrar com outros judeus para adorar a Jeová. Passando pelas ruas movimentadas, você vê templos grandiosos e um santuário após outro. Multidões se reúnem nesses lugares cantando e fazendo ofertas para deuses falsos, como Marduk. Longe das multidões, talvez na margem de um dos canais da cidade, você se encontra com outros judeus. A nota diz: a maioria dos judeus exilados morava em povoados que ficavam a certa distância da cidade de Babilônia. Ezequiel, por exemplo, morava num povoado perto do rio Quebar. Mas alguns judeus exilados moravam dentro da cidade. Entre eles estavam os que tinham descendência real ou nobre. Fim da nota. Você e seu pequeno grupo acham um lugar calmo. Tudo que dá para ouvir é um barulho de madeira rangendo por causa dos barquinhos parados ali perto. Como vocês ficam felizes por finalmente terem encontrado um lugar tranquilo para orar, cantar salmos e meditar na palavra de Deus. Você pensa: espero que ninguém nos encontre aqui e atrapalhe a reunião, como já aconteceu muitas vezes. Por que alguém ia querer fazer isso? Babilônia já ganhou muitas guerras e seu povo acredita que a força da cidade vem de seus deuses falsos. Para eles, a total destruição de Jerusalém prova que o Deus deles, Marduk, é mais forte do que Jeová. Por isso, eles zombam de Jeová e do seu povo. Às vezes, eles dizem em tom de zombaria: cantem-nos uma das canções de Sião. Muitos salmos falam das vitórias de Sião ou Jerusalém sobre os inimigos de Jeová. Talvez sejam desses salmos que os babilônios mais gostam de zombar. Mas outros salmos falam dos próprios babilônios. Um, por exemplo, diz: fizeram de Jerusalém um montão de ruínas. Os que estão ao nosso redor zombam e desdenham ou caçoam de nós. Então, a pergunta A dos parágrafos de 1 a 3: por que os babilônios zombavam dos adoradores de Jeová? Vamos ouvir primeiro o irmão Cairon, por favor. Então, era por causa do poder de Babilônia. O relato mostrou que Babilônia já havia vencido muitas batalhas. Então, o povo acreditava que a força da cidade vinha dos deuses falsos a quem eles adoravam. Eles, inclusive, acreditavam que o deus Marduk era mais forte do que Jeová. Isso, muito obrigado, irmão Cairon. Ainda o irmão David. E podemos também imaginar quão difícil era essa situação, porque eles estavam num país estrangeiro, eles eram uma minoria, e ainda eles achavam que o Deus deles era o verdadeiro. Então isso nos mostra que realmente estavam numa situação bem difícil. Muito obrigado. A pergunta B dos 3 parágrafos: como eles faziam isso? Ou como os babilônios zombavam
dos israelitas. Irmão Denis? O Salmo 137:3 vem mostrando uma das formas. Ali fala que eles diziam: cantem-nos uma das canções de Sião. Esse versículo diz que eles queriam que os judeus os divertissem com esses cantos. Então eles zombavam do povo de Jeová, porque muitos desses salmos eles falavam das vitórias que Sião ou Jerusalém já tinha tido. Então talvez era esses salmos que eles mais usavam para zombar dos judeus fiéis. Isso, muito obrigado, irmão Denis. Segundo a nota que foi lida no parágrafo 2, qual era a condição dos judeus exilados? Essa nota nos ajuda a ter um quadro mental da situação, nos ajuda até a nos colocar na situação deles. Irmão Teófilo? Então, quando diz que aqueles que tinham a descendência real moravam, por exemplo, no meio da cidade de Babilônia, era muito mais complicada a situação para adorar a Jeová do que aqueles que moravam em povoados um pouco mais distantes, mais separadinhos, né? Imagine estar reunidos para adorar a Jeová e, de repente, chega uma turba de babilônios e, zombando, como é dito aqui, era muito mais complicado para eles, de fato, enfrentar essa situação. Muito obrigado, irmão Teófilo. Bem notado. Então, nós vamos dar continuidade agora à leitura do parágrafo 4 e 5, e nós vamos ver como que a profecia de Ezequiel ajudava, então, os israelitas. Há também os judeus apóstatas, que não perdem uma oportunidade de zombar da confiança que você tem em Jeová e nos profetas dele. Apesar dessa situação, a adoração pura traz consolo para você e sua família. É muito bom poder estar ali orando e cantando com outros judeus fiéis. Ler a palavra de Deus acalma o coração. Imagine que nesta reunião alguém traz algo especial, um rolo com a profecia de Ezequiel. Você gosta de ouvir a promessa de Jeová e levar seu povo de volta à terra deles. Ouvir a leitura dessa profecia enche seu coração de alegria. Você começa a imaginar como vai ser bom o dia em que você e sua família vão poder voltar e ajudar na restauração da adoração pura. Do começo ao fim, a profecia de Ezequiel está cheia de promessas de restauração, promessas que nos dão esperança. Como essas promessas se cumpriram no caso dos exilados? Que cumprimento essas profecias têm nos tempos modernos? Vamos aprender sobre isso. E, em alguns casos, vamos analisar um cumprimento futuro. Muito obrigado, irmão Williams. A pergunta A: que esperança a profecia de Ezequiel dava para os judeus exilados? A irmã Graciele, por favor. Então, no livro de Ezequiel, eles encontraram a promessa de Jeová, que era deles voltarem para Jerusalém e restaurar a adoração pura. Isso, muito obrigado, irmã Graciele. A gente pode também ter o auxílio de uma imagem, onde nós podemos também comentar um pouco mais. Irmão Tiago Rolim. Então, podemos ver nessa imagem exatamente isso, né? Eles encontraram, por assim dizer, né, aquele rolo com a profecia de Ezequiel, e isso dava para eles uma esperança de retornar, de voltar. Então, nessa imagem nós vemos, né, todos esses judeus reunidos e tendo, né, essa esperança. Então, era algo que realmente trazia alegria para eles. Imaginar poder receber de volta a sua terra. Então, sem dúvida, era um momento muito especial para eles. Muito bom, muito obrigado. Agora, além dos babilônios que zombavam dos judeus, que outra dificuldade os judeus fiéis encontravam? Irmã Keila? Havia também os judeus apóstatas que estavam ali entre eles e que com certeza também zombavam deles. Isso. Uma situação bem complicada, né, para eles ali. Irmão David? E talvez essa influência dos judeus apóstatas poderia ser até mais difícil que a dos babilônios, porque eles conheciam a Jeová e talvez eles falassem: olha, Jeová não nos ajudou, por isso que a gente está aqui. Então essa influência com certeza era muito difícil, que eles precisavam resistir. Muito bom, muito obrigado. Ainda a irmã Roberta? Além disso, essa influência dos judeus apóstatas
podia ter feito com que a esperança deles ficasse mal direcionada. Certa vez a sentinela já comentou que alguns desses judeus, eles progrediram nessas cidades babilônicas. Então, eles tinham comércio, eles tinham lucros. Então, assim, para eles, aquilo ali poderia já ser o futuro deles. Então, eles podiam debochar. Você está esperando um futuro ainda de alguma coisa que o Jeová vai fazer? Nosso futuro é agora. A gente pode ter que ir trabalhar, conseguir dinheiro, né? Então, isso tudo podia tornar muito difícil para eles acreditarem nessas promessas que eles leram na profecia, né? Muito bom. Ainda o irmão Felipe, por favor. Com certeza a situação deles ali não era fácil, né? Eles tinham muitas ansiedades, mas como mostra os textos destacados no parágrafo, Romanos 15:4, mostra que as escrituras, né? Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, mas as partes que eles tinham, como por exemplo a profecia de Ezequiel, com certeza dava consolo e esperança para eles. E como mostra o Salmos 94:19, acalmava o coração deles também. Muito bom. Muito obrigado também por mencionar o texto citado. A pergunta B, o que vamos estudar neste capítulo? A irmã Cíntia, por favor. Então, nós vamos ver como essas promessas de restauração se cumpriram, né, no caso dos exilados, que cumprimento essas profecias têm nos tempos modernos, e em alguns casos também vamos analisar um cumprimento mais no futuro. Isso, muito obrigado. Então, nós vamos dar sequência agora com o subtítulo Eles irão para o exílio, para o cativeiro. Então, vamos ouvir a leitura do parágrafo 6. Por meio de Ezequiel, Jeová disse claramente para seu povo qual seria a punição para sua desobediência. Jeová disse: eles irão para o exílio, para o cativeiro. Como vimos no capítulo 6, Ezequiel até ensinou essa punição. Mas esse não foi o primeiro aviso que os israelitas receberam. Já nos dias de Moisés, quase 1000 anos antes, Jeová tinha avisado que, se eles continuassem a ser desobedientes, eles iriam para o exílio. Profetas como Isaías e Jeremias tinham dado um aviso parecido. Pergunta do parágrafo 6. Que avisos Jeová deu, vez após vez, para o seu povo desobediente? A irmã Priscila, por favor. Então, Jeová várias vezes avisou que a desobediência deles iria resultar no exílio, né, para o cativeiro. E foram muitas as vezes que Jeová os avisou. Jeová fez isso por meio de Ezequiel, também por meio de Moisés, há muitos anos antes, e também por meio de outros profetas, como Isaías e Jeremias. Muito bom. Muito obrigado, irmã Priscila. Então, nós vimos aqui que o povo sabia exatamente o que iria acontecer com eles se eles não fossem obedientes. E por não serem obedientes, Jeová então os puniu. Vamos ver de que maneira Jeová fez isso? Considerando aqui o parágrafo 7. Mas, infelizmente, a maioria não deu ouvidos a esses avisos, e com o tempo eles acabaram magoando muito a Jeová. O povo foi infiel, desobedeceu a Jeová, praticou idolatria e se envolveu com todo tipo de pecado por causa da influência de pastores ou líderes ruins. Assim, Jeová deixou que a fome atacasse o país. Isso era algo terrível e humilhante, afinal, o país deles tinha sido uma terra que manava leite e mel. Daí, assim como tinha predito muito tempo atrás, Jeová puniu seu povo rebelde com o exílio. Em 607 a.C., o rei de Babilônia, Nabucodonosor, deu o golpe final e destruiu Jerusalém e o templo. Muitos judeus morreram e milhares foram levados para o exílio em Babilônia. Lá enfrentaram a zombaria e a oposição descritas no começo deste capítulo. A pergunta do parágrafo 7, de que maneiras Jeová puniu o seu povo? O irmão Denis, desculpa. Então, uma das formas foi por meio da fome. E interessante ali, Ezequiel 20, o versículo 6 e o 7, mostra que Jeová tinha dado a eles uma terra que manava leite e mel. Uma terra que ele próprio tinha selecionado, tinha procurado. Então, Jeová deu uma terra excelente para eles. Mas por causa da conduta errada deles, das práticas ruins que eles tinham feito,
Jeová fez com que a fome atacasse o país. Isso, muito obrigado. Ainda o irmão Tiago Rolim. E uma outra maneira foi no ano 607 a.C., quando ali Nabucodonosor, então rei de Babilônia, deu o golpe final e destruiu Jerusalém e seu templo de uma vez. Né? Então vemos que Jeová permitiu que isso acontecesse, porque realmente o seu povo estava muito longe dele. Isso, muito obrigado também, irmão Tiago. E conforme nós vimos aqui, qual foi o motivo de Jeová ter então punido o seu povo? Além do fato deles não obedecerem, o que mais eles faziam? Irmão Eduardo? Apesar de todos os avisos, a gente vê aqui que eles se envolveram com todo tipo de pecado, né? Seja por idolatria, imoralidade, todas essas coisas que Jeová considerava detestáveis, eles se envolveram. Então, realmente, Jeová tinha razão de ficar magoado e triste com eles. Isso, muito bom, irmão Eduardo. E nós conseguimos perceber aqui também o porquê os israelitas chegaram a esse ponto. Não só da desobediência, mas de se envolver mesmo em coisas detestáveis. Os irmãos conseguiram notar? A irmã Keila? Jeová deu muitos avisos para eles, né? Foram frequentes, né? Vários profetas ali foram usados por Jeová para avisá-los, para alertá-los, né? Que eles voltassem, né? Mas eles não aceitaram esses avisos, né? Não deram ouvidos a esses avisos. E por isso, então, eles acabaram realmente praticando coisas que magoaram a Jeová. Muito bom, muito obrigado. Ainda a irmã Roberta, por favor. E, além disso, eles tinham a má influência de pastores ou líderes ruins. Sem dúvida, é uma situação muito difícil, né? Muito delicada para eles. Além da zombaria que eles tinham dos próprios babilônios, uma influência ruim dentro do povo de Israel, aqueles infiéis. E como que essa influência acabou atrapalhando realmente a adoração verdadeira? Vamos considerar agora os parágrafos 8 e 9. Será que algo parecido ao exílio em Babilônia aconteceu com os cristãos? Sim. Assim como os judeus do passado, os seguidores de Cristo receberam avisos com antecedência. No começo do seu ministério, Jesus disse: "Tomem cuidado com os falsos profetas, que se chegam a vocês em pele de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes." Anos depois, o apóstolo Paulo deu um aviso parecido: "Sei que, depois que eu for embora, entrarão no meio de vocês lobos ferozes, que não tratarão o rebanho com ternura, e dentre vocês mesmos surgirão homens que falarão coisas deturpadas para arrastar os discípulos atrás de si." Os cristãos foram ensinados a identificar os apóstatas e a não ter contato com eles. Os anciãos foram instruídos a remover essas pessoas da congregação. Apesar disso, assim como aconteceu com Israel e Judá no passado, muitos cristãos aos poucos pararam de dar ouvidos aos avisos. Por volta do ano 100 d.C., a apostasia tinha criado raízes na congregação. João, o último apóstolo ainda vivo nessa época, viu que a congregação estava sendo contaminada pela apostasia e rebeldia. Ele era o único que ainda agia como restrição, impedindo que ensinos errados tomassem conta da congregação. Mas o que aconteceu depois que João morreu? Muito obrigado, irmão Williams, pela leitura dos parágrafos. Então, nós temos aqui uma pergunta para o parágrafo 8 e 9. Que avisos os cristãos receberam sobre o perigo da apostasia? Irmã Fernanda? No começo do ministério de Jesus, ele disse que os seus seguidores deveriam tomar cuidado com os falsos profetas. Depois de alguns anos, o apóstolo Paulo também deu um aviso parecido de que haveriam homens que falariam coisas deturpadas. Mas apesar dos cristãos terem sido ensinados a identificar os apóstatas, não ter contato com eles, e os anciãos também
terem sido instruídos a remover essas pessoas da congregação, muitos pararam de dar atenção a esses avisos. E por volta do ano 100, depois de Cristo, a apostasia, então, começou a criar raízes na congregação. Muito bom, muito obrigado, irmã Fernanda. Então, nós vemos que desde o passado, quando os israelitas foram levados ao cativeiro em Babilônia, e também aconteceu depois, nos dias de Jesus e também dos apóstolos, notaram aqui como que a influência negativa dos apóstatas realmente influencia a adoração verdadeira? Irmã Graciele? Isso é muito perigoso porque eles foram instruídos sobre que tipo de conversa esses apóstatas falariam, sobre a conduta deles. O relato de 2 Pedro 2, 1 e 3 diz que eles eram gananciosos, ou seja, Jesus descreveu o perfil deles e como os cristãos verdadeiros deveriam se comportar, nem mesmo cumprimentando esses apóstatas. Então, nós chegamos à conclusão que esses cristãos que se desviaram não foi por inocência, né? Eles sabiam o que estavam fazendo. Isso, muito bom. Nós vamos aqui ler o texto, até que a irmã Graciele citou, de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Nesse texto nos ajuda a ter uma visão bem clara dos perigos que um cristão pode correr. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Irmão Eduardo, por favor. No entanto, houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos instrutores entre vocês. Esses introduzirão sutilmente seitas destrutivas e negarão até mesmo o dono que os comprou, trazendo sobre si mesmos uma destruição rápida. Além disso, muitos seguirão sua conduta insolente, e por causa deles, as pessoas falarão mal do caminho da verdade. Também, movidos por ganância, eles explorarão vocês com palavras enganosas, mas a condenação deles, decretada há muito tempo, não tardará, e a destruição deles não está dormindo. Muito obrigado pela leitura, irmão Eduardo. Nesse texto, então, nós conseguimos identificar aqui boas razões para que os anciãos tirassem essas pessoas do meio da congregação. Conseguiram notar, irmão Denis? Então aqui mostra que esses apóstatas, eles não simplesmente deixam de servir a Jeová, mas eles falam mal do caminho da verdade, eles usam palavras enganosas, então eles falam mal da fé que eles próprios tinham, para assim arrastar outros atrás deles. Mas também o versículo 3 mostra que Jeová está vendo isso e a destruição deles não está dormindo. Isso, muito bem. Ainda o irmão Tiago Sali. E esses versículos disseram ainda que eles se introduziriam sutilmente, de modo discreto. Então, talvez eles não falariam de modo aberto, olha, eu sou aqueles a quem os apóstolos avisaram que iam desviar vocês da fé. Não, mas eles iam ter conversas que o tom dela não estaria de acordo com a verdade. E é essas pessoas que os cristãos verdadeiros teriam de tomar cuidado. Isso também é uma lição para nós. Tomar muito cuidado com pessoas que, por exemplo, criticam os irmãos, criticam as publicações da organização. Talvez não falem diretamente que são apóstatas, mas elas têm uma conduta duvidosa. Isso, muito bom. Então é uma lição para nós também, né? Ficarmos atentos a isso que pode nos afastar da adoração pura. Irmão Teófilo? E como se torna realmente prejudicial, aí em 2 Timóteo 2, 16 a 19, citaram dois do passado, Himeneu e Fileto, que além de que esse ensino falso que estavam disseminando ser como gangrena, vai se espalhando realmente, não se contentam só em largar a verdade, mas diz que também arruinavam a fé de outros. Então, o desvio da adoração pura, e como o povo de Jeová no passado caiu nesse erro, vemos que traz prejuízo não só a quem faz o que é errado, mas infelizmente também pode afetar a relação de outros com Jeová pela má influência. Isso mesmo. É um assunto muito sério mesmo, né? A ser considerado. Muito obrigado também, Montel.
Então, nós notamos aqui que, desde o passado, Jeová dava avisos para a nação de Israel. Por eles não escutarem esses avisos, eles acabaram desobedecendo e praticando coisas que Jeová condenava claramente. E eles fizeram isso pela influência negativa que tinham de pessoas, tanto de Babilônia quanto de judeus infiéis, que acabavam falando coisas e desviavam esses judeus fiéis da adoração certa. E durou muito tempo isso, esses avisos que Jeová dava, e eles, por não obedecerem, foram também punidos com o exílio em Babilônia. Mas, por amor, Jeová também daria a eles condições de retornarem e restaurar essa adoração. E isso é o que nós vamos ver mais à frente nesse capítulo, porque ficou uma pergunta aqui, no final do parágrafo 9. O que aconteceu depois que o apóstolo João morreu? Porque ele defendia a verdade. Mas depois disso, o que foi que aconteceu? Então, é algo que nós vamos considerar nos próximos estudos. Nós vamos ver também o que aconteceu com o povo de Israel que foi cativo em Babilônia e que promessas feitas por Jeová também se cumpriram e que promessas nós esperamos receber também de Jeová que vão se cumprir nos nossos dias. Então, sem dúvida, o capítulo 9 é um capítulo que vai nos trazer muitas informações importantes e é muito bom que nós consideremos cada uma delas. Então, incentivamos a todos a estarem tão bem preparados para os próximos estudos como estavam hoje. Muito obrigado, irmão Renato, pela excelente condução do estudo bíblico de congregação. Também ao irmão Williams, por ter se preparado tão bem e feito uma excelente leitura. E todos os irmãos e irmãs que participaram com seus comentários. Deu para ver que, além dos pontos-chave do parágrafo, também fizeram pesquisas nos textos adicionais, dando um bom exemplo para todos nós. Muito obrigado. E agradecemos todos os participantes dessa reunião, os estudantes e todos que, de alguma maneira, contribuíram, inclusive com a parte técnica. O que nós aprendemos hoje dessa reunião espiritual? Nós vimos muito destacada a qualidade de Jeová de disciplinar aqueles a quem Ele ama. Inclusive, na primeira parte, nós vimos sobre a cidade de refúgio. Era uma provisão que foi feita antes mesmo de alguém ter cometido um erro grave, sem intenção. Jeová já estava prevendo que isso poderia acontecer e deu o primeiro passo para a pessoa continuar viva e tendo uma boa relação com Ele. Vimos também no caso de Adão e Eva que Jeová tem certos limites, com aquelas pessoas que de modo deliberado abandonam a Jeová, fazem o que é contra Ele. E no caso de Adão e Eva sabemos que não tem volta. Também foi muito consolador, como nós vimos na sessão Nossa Vida Cristã, a experiência de um irmão que hoje serve como superintendente de circuito, o irmão Cannon. Ele se desviou na adolescência, mas pôde retornar e os anciãos ajudaram de modo muito amoroso. Um excelente incentivo. Também, se por algum motivo nós nos desviamos, falhamos, buscar a ajuda dos anciãos vai poder nos ajudar a ter uma boa relação com Jeová, e Jeová pode nos surpreender com muitas experiências dentro da sua organização. E na conclusão, no estudo bíblico, foi ótimo ver também a disciplina que Jeová deu para o seu povo, permitindo que eles fossem para o exílio. E vamos continuar vendo à frente como continua essa disciplina e quando os israelitas, por fim, puderam ser libertos dessa ajuda que Jeová deu a eles. Nós falamos que vimos hoje na reunião como Jeová disciplina aqueles a quem ama. O que vamos ver na próxima reunião? Nós vamos ver agora outra qualidade de Jeová, a sua qualidade de julgamento justo. Inclusive, na próxima reunião também vamos ter uma parte bem interessante. Vai falar como podemos nos preparar para os últimos dias. Até mesmo vamos ver sobre a mochila de emergência. Você já tem a sua preparada? Essa parte vai ser um ótimo incentivo para nós estarmos bem preparados para esses últimos dias.
Antes de concluir, nós temos apenas um anúncio vindo do escritório. Gostaria de ler para todos. Diz assim: vacinação contra a Covid-19. Aqueles que decidirem se vacinar devem ficar atentos ao calendário de vacinação da sua região. A pessoa pode se qualificar como parte de um grupo prioritário para a vacinação pelo tipo de atividade que realiza ou por já ter alguma das doenças da lista de prioridade do governo. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, peça ajuda ao superintendente do seu grupo para encontrar essas informações no site do governo. Assuntos relacionados com medicamentos e tratamento de saúde são assuntos de decisão pessoal. Ninguém deve tentar tomar decisões sobre esses assuntos por outros, conforme o princípio de Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Então, com esse anúncio, nós encerramos a parte espiritual da nossa reunião de hoje. E para concluir a reunião de modo bem animado e gravar também esse estudo na nossa mente e no nosso coração, vamos entoar agora um cântico de louvor a Jeová, que é o cântico de número 93. Esse cântico tem por tema: abençoa nossas reuniões. E esse cântico é baseado em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Vamos cantar juntos o cântico número 93 e, após o cântico, nosso irmão Eduardo Shoa vai nos representar em oração.